Olá, sejam bem-vindos ao canal, sou a Sandra Brum e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda rosa feita com o fio Eco Amigurumi, Eurohome Eco Amigurumi. Ele é um fio 8/7, contém 254 metros. A agulha indicada no rótulo é a número 3, mas eu vou utilizar aqui hoje a agulha número 2,5. Meu ponto ele é um pouquinho mais solto, então eu vou utilizar uma agulha para crochê número 2,5. Vou utilizar tesoura, agulha de tapeçaria. Vou usar aqui uma pistolinha de cola quente. Vou utilizar uma conta de madeira ou pode ser uma bolinha de isopor. Vou utilizar também aqui palito de churrasco, olha só. E vou utilizar também fita floral. Isso você pode acompanhar, você pode comprar em qualquer casa aí de artesanato, enfim, você pode encontrar. Então, aqui eu já encapei o palitinho, só para te mostrar, né? E aí, a bolinha de madeira, depois eu colo aqui dentro pra gente conseguir fazer esse trabalho. Então, aqui, a gente vai precisar de todo esse material. As cores que eu vou utilizar no nosso vídeo de hoje do Eco Amigurumi é a cor melancia e também a cor verde militar, que vai dar esse efeito muito bacana nas suas peças, mas também fiz outras aqui de rosa bebê, amarelo bebê, fica a seu critério. Nós vamos trabalhar 6 pétalas como essa, mas você pode trabalhar mais pétalas conforme queira, não tem problema, tá? Pode ser mais, pode ser menos, por exemplo aqui, essa daqui eu trabalhei 5 pétalas, essa aqui foram 6 e essa foram 6, pra dar esse efeito aqui. Então, as nossas peças, elas ficam muito legais aqui, usando esse fio, dá bastante delicadeza, que é um fio próprio para amigurumi mesmo, para peças mais delicadas. Então, fica a seu critério qual cor você vai trabalhar e quais cores ali você vai escolher também aqui para essa parte. Lembrando que a gente tem outras cores como verde bandeira também, caso você queira usar. Antes da gente começar, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, mandar para seus amigos, para que eles possam ver também esse trabalho super bacana e que eles possam desenvolver para vender também, que é muito legal. Então, vamos para a aula? Então, para começarmos a nossa peça, nós vamos trabalhar aqui com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha corrente inicial. E aí, trabalho os meus 6 pontos baixos. Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar aqui para fechar o meu anel. E depois desses 6 pontos baixos, eu já vou aqui no primeiro ponto que eu fiz, não na correntinha, e sim no primeiro ponto baixo. E agora, nessa segunda carreira, eu vou dobrar a quantidade de pontos. Então, se eu tinha aqui na primeira carreira 6 pontos baixos, eu vou colocar aumento em todos os pontos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto. E quando eu finalizar a minha carreira, eu vou ter um total aqui de 12 pontos baixos. Então, trabalho aqui, fazendo aqui os meus aumentos, até totalizar 12 pontos baixos. Se você preferir, já pode colocar o marcador no primeiro ponto que você fez, para não se perder. Então, aqui eu fiz os meus 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a marcação aqui da minha peça, né? Vou usar o marcador. Então, você pode usar um marcador, pode usar um pedaço de fio, o que você tiver aí em mãos. Vamos iniciar agora a nossa terceira carreira. Terceira carreira, eu trago o meu fio, vou te mostrar agora como fazer a marcação com fios. Então, trouxe o meu ponto, tiro da agulha, coloco aqui, nesse meu primeiro. Entre os dois, e aí já coloco a minha agulha de novo. Então, nessa nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo, e no ponto seguinte, eu vou trabalhar um aumento. Aumento quer dizer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um aumento.
A gente vai trabalhar dessa forma, até o final da carreira, vai totalizar aqui 18 pontos baixos. Finalizei aqui os meus 18 pontos baixos, então lembrando que eu costumo marcar a carreira sempre no primeiro ponto que eu faço e não no último. Se você preferir marcar no último, também fica a seu critério, tá? Agora, a nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Então, serão 2 sozinhos, 1, 2, e no terceiro um aumento. Aqui eu não vou subir o marcador, o fio, porque aqui eu já consigo olhar pela direção aqui, mas se você preferir, pode subir também. Então, aqui, 1, 2 pontos baixos, e no terceiro, trabalho o aumento. 1, 2, e no terceiro, vou trabalhar aqui o aumento. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, fazendo 2 pontos baixos separados e um aumento nessa nossa quarta carreira, até totalizar 24. Então, lembrando que aqui no primeiro são 6 pontos baixos, na segunda carreira 12, 18, e aqui na quarta carreira nós vamos ter 24 pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, finalizei a minha carreira, tenho 24 pontos baixos. Agora, nós vamos para a nossa quinta carreira. Trago o meu fio aqui, agora eu vou fazer a marcação para que eu consiga notar ali onde foi que eu comecei a carreira. Então, faço aquele mesmo procedimento e vou trabalhar agora, já fiz um ponto baixo, vou trabalhar 2 e 3 pontos baixos separados. E aí, no quarto, eu vou trabalhar um aumento. Então, observe o que eu fiz aqui. 1, 2, 3, e no quarto eu coloquei 2 pontos baixos juntos, então eu fiz um aumento. Trabalho novamente, 3 pontos baixos separados, e no quarto ponto eu vou trabalhar um aumento. Você vai observar que vai ficar aumento em cima de aumento, ele vai ficar aqui sextavado. Então, nós vamos trabalhar aqui até chegar ao final da carreira. Então, cheguei aqui no final da minha carreira, observe que aqui eu tenho os meus 30 pontos. E agora, eu vou retirar o marcador, porque nós vamos começar a fazer ali a volta da nossa pétala. Então, tirei o marcador ali e vou colocar novamente. Então, vou trabalhar aqui o meu primeiro ponto, vou colocar aqui o meu fio, e aí eu vou começar a tecer aqui os meus pontos. Então, vou tecer 10 pontos baixos seguidos, ou seja, um ponto baixo para cada. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos, ok? Então, aqui eu tenho os meus 10 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar aqui, nesse meu próximo ponto, 2 meios pontos altos. Então, laço o meu fio, insiro a agulha. Então, esses 2 meios pontos altos, eles são no mesmo ponto, ok? Trabalhei aqui os meus 2 meios pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui 8 aumentos. Então, trabalho 8 aumentos de pontos altos, tá? Então, aqui quer dizer 2 pontos altos em cada ponto por mais 8 vezes. Então, eu fiz aqui 2 meios pontos altos e agora eu vou trabalhar 8 aumentos de pontos altos. Então, fiz o primeiro. Então, já tenho um aumento de pontos altos, 2, 3. Agora, vou trabalhar o quarto. Aqui, o quarto aumento. O quinto aumento. O sexto aumento. O sétimo aumento. O oitavo aumento. Então, depois disso aqui, a gente vai conferir para ver se tá certinho mesmo.
os nossos 8 aumentos. Então, aqui eu tenho os meus 2 meio pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, eu vou trabalhar aqui 2 nessa carreira aqui, nesse próximo ponto, 2 meios pontos altos, 1 e 2, lembrando que os dois são no mesmo lugar. Isso aqui, nós fizemos 2 meios pontos altos aqui, fizemos 8 aumentos e 2 meios pontos altos. Agora, eu vou trabalhar o restante de pontos baixos. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Observe que aqui nós temos 10 pontos baixos de início, aí nós temos os aumentos e 10 pontos baixos também, ok? Agora, nós vamos trabalhar a nossa segunda e última carreira, que a gente vai trabalhar aqui com 12 pontos baixos. Então, já começo aqui no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, eu vou trabalhar aqui, nesse meu ponto, nesse daqui, nesse próximo, aqui, um meio ponto alto. Um meio ponto alto. No seguinte, eu vou trabalhar também um meio ponto alto, ok? No ponto seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar, 1 e 2. No próximo, vou trabalhar apenas um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto. E no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, eu trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No meu próximo ponto, 2 pontos altos, 1 e 2. No meu próximo ponto, um ponto alto. Então, observe que eu estou trabalhando aqui para chegar aqui fazendo um ponto sozinho e o outro com aumento. Estamos trabalhando aqui os nossos pontos altos, ok? Então, eu chego aqui e finalizo com um ponto alto, porque aqui nessa parte nós precisamos deixar os 2 meios pontos altos e 2 pontos altos. Por quê? Nesse ponto seguinte aqui, eu faço meio ponto alto. No seguinte, meio ponto alto. Observe, então, como ficou. 2 meios pontos altos, e aí trabalhei aumento, ponto sozinho, aumento, ponto sozinho. Fui trabalhando dessa forma até sobrar aqui os 2 meios pontos altos e os 2 pontos altos aqui. Então, nesses 2 pontos altos, eu trabalhei 2 meios pontos altos separados. E agora, eu preciso terminar a minha carreira fazendo os 12 pontos baixos, como eu iniciei lá no começo. Vocês se lembram que a gente tinha feito 12 pontos baixos? Então, aqui, só toma cuidado para não pular nenhum ponto. E vamos tecer aqui os 12 pontos baixos. Então, aqui eu já estou no quarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos, ok? Aqui eu vou trabalhar um total de 8 correntes, agora para finalizar. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Fiz os 8 pontos baixos, fiz aqui as 8 correntes, observe que ela vai ficar assim. Então, ele tem que ficar dessa forma aqui. Então, depois de ter feito aqui as suas 8 correntes, você vai fechar com o ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, ok? Só isso. Fechou com o ponto baixíssimo, dá uma correntinha, e aí você já pode cortar o seu fio. Vamos puxar ele lá pra trás, que seria o lado avesso da nossa pétala, tá? E aí, ele vai ficando assim, olha só. Então, eu preciso arrematar este fio que eu tenho aqui e preciso arrematar esse depois. Mas nós vamos precisar aqui de um total aqui de 6 pétalas para fazermos a nossa peça. Se você preferir, você pode fazer com 5 também, tá? Fica a seu critério, que nós vamos colocar aqui, fazer a montagem uma na outra, usando aqui também o nosso palito aqui que eu descrevi lá no início do nosso vídeo, tá? Pode ser com a bolinha de isopor, pode ser com a bolinha de madeira, você decide, tá? Depois nós vamos entrelaçar ele aqui dessa forma, tá? Aqui nós precisamos das nossas 6 pétalas, então você pode fazer as suas 6 pétalas ou 5 pétalas tranquilamente, tá? E aí, nós vamos passar para outra parte aqui da nossa céfala, que ela é feita desta forma aqui, tá? Tem uma aqui, onde depois da montagem nós vamos encaixar ela. E aí, a gente vai fazer também folhinhas, você pode fazer folhas menores ou folhas maiores, fica ali a seu critério, tá? Então, nós vamos, para a próxima parte, nós vamos passar aqui para a céfala e também aqui para as nossas folhinhas. Bem, então, aqui para a céfala, nós vamos trabalhar aqui, como nós iniciamos lá no começo, né? Com o anel mágico e 6 pontos baixos, certo? Vamos puxar para fechar o nosso anel. E aí, em seguida, eu vou trabalhar novamente 6 aumentos, igual a gente fez lá no início da nossa pétala. Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos, perdão, para cada ponto. Lembrando que aqui eu estou usando a cor verde militar. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto. Nós vamos totalizar aqui no final 12 pontos baixos nessa nossa carreira aqui, tá? Nessa nossa segunda carreira. Então, aqui eu tenho já os meus 12 pontos baixos, certo? Puxo aqui é um detalhe importante, quando eu puxar o meu anel mágico, eu não posso puxar muito, tá? Eu tenho que deixar um espacinho, porque depois eu preciso inserir aqui o palito dentro, certo? Para que ele consiga chegar lá no final. Então, aqui, quando você for fechar o seu anel, não feche muito, tá? Se caso você fechar, você pode pegar, por exemplo, uma agulha um pouco maior e dar uma alargada aqui no seu anel, tá? Então, não feche muito, para você não ter esse problema depois. Feito aqui os nossos 12 pontos baixos, então agora eu vou começar a terceira carreira, que é um ponto baixo e um aumento, como nós fizemos lá na nossa terceira carreira da nossa pétala, tá? Um ponto baixo, no seguinte, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto. Um ponto baixo sozinho e no seguinte, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos. Então, observe que nós começamos a nossa carreira com 6 pontos baixos e aí fomos trabalhando. Nós trabalhamos 12 pontos baixos na nossa segunda carreira e aqui na nossa terceira, nós vamos ter um total de 18 pontos baixos, fazendo aqui um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, nessa nossa terceira carreira, tá bom? Então, só relembrando, 6 pontos baixos na primeira, ali nós tivemos 12 pontos baixos na segunda, e na terceira aqui, um total de 18.
ficando aqui, terminando o último ponto, e aí ele fica dessa forma aqui, ok? 18 pontos baixos. Agora, nós precisamos trabalhar aqui um total de 3 carreiras, perdão. Então, aqui, ó. Insiro a minha agulha aqui. Coloco aqui o meu fio, né, para fazer a minha primeira marcação. E agora, nós vamos trabalhar aqui nesse espaço um total aqui de 3 carreiras sem aumento, ok? Então, nós trabalhamos aqui 3 carreiras sem aumento. Ou nós trabalhamos aqui 2, no caso, você pode trabalhar 2 carreiras. E aí, na terceira, eu volto para te mostrar como é que a gente vai fazer aqui, porque nós precisamos fazer aqui uma diminuição, tá? Na verdade, nós precisamos fazer 3 diminuições. Então, eu estou trabalhando aqui a minha primeira carreira de pontos baixos, totalizando 18 mesmo. E aí, a gente vai trabalhando assim, tá? Se você quiser trabalhar aqui a sua peça, pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas carreiras, né? Pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 2 carreiras de pontos baixos. Eu vou aproveitar que eu já estou fazendo aqui, então já vou te mostrar como vamos fazer a nossa terceira carreira. A gente precisa fazer ali um total de 3 diminuições, tá? Então, vamos trabalhar aqui para termos um total de 15 pontos baixos na terceira carreira. Então, relembrando, trabalhei um anel mágico de 6 pontos baixos, depois trabalhei aqui 12 e depois trabalhei 18. E em seguida, fiz 2 carreiras de pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. 5 pontos baixos, então, aqui eu já posso subir o meu marcador, o meu fio, enfim, o que eu estiver utilizando para marcar, né, esse é o nosso primeiro ponto. E como eu disse anteriormente, se você marca no último ponto, não tem problema, pode marcar também, tá? Fica a seu critério a maneira como você faz a sua marcação. O importante é apenas marcar ali o início ou o final de cada carreira. Então, vou trabalhar aqui 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto e no sétimo, eu vou fazer uma diminuição. Então, pegar a alcinha da frente de um, a alcinha da frente do outro e faço uma diminuição. Depois, eu trabalho mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Faço aqui outra diminuição. Então, aqui já vamos contar para nós vermos quantos pontos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olhando aqui, olha só, 12, 13, 14, 15 pontos. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Já tenho 12, vou trabalhar aqui 1, 2, agora, vamos contar novamente a nossa quantidade de pontos, contando aqui do nosso primeiro ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perdi as contas aqui, vamos lá de novo. Esse fiozinho aqui, ele tá atrapalhando, então, vamos lá de novo, contar. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, certo? Então, aqui depois da minha última diminuição, eu fiz 2 pontos baixos. E aqui, nesses últimos 2 pontos, eu vou fazer outra diminuição que vai totalizar 15 pontos baixos. Vamos conferir agora? Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos, ok?
Fechamos os 15 pontos baixos, agora vamos começar a trabalhar essa parte aqui. Que nós vamos trabalhar aqui 5 partes iguais, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu trabalho no meu primeiro ponto, olha só. Nós vamos trabalhar de 3 em 3 pontos. Para cada motivo que nós vamos fazer, nós vamos usar 3 pontos. Se nós temos 15 pontos, então vai dar um total de 5 abas ali. Então, primeiro ponto, 1. Aqui, no segundo ponto, 2. E aqui trabalho 3 pontos, ok? Uma corrente, viro a minha peça. Nesse primeiro ponto aqui, eu trabalho aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto, 2 pontos baixos no segundo ponto e 2 pontos baixos no terceiro ponto. Esqueci de te falar que eu fiz uma corrente e virei, né? Automaticamente eu já fiz ali e já virei. Mas quando você fizer aqui os seus 3 pontos baixos, você vira e aí você trabalha aqui. Aí você tem um total de 6 pontos baixos, ok? Aí você trabalha uma corrente, vira a sua peça e agora você coloca um ponto baixo para cada ponto que você tem aqui. Vai permanecer os mesmos 6 pontos baixos que você tem. Então, já tem 3, 4, 5 e 6, ok? Feito 6, agora nós sempre vamos pular o primeiro ponto de cada carreira. Então, faço uma corrente, viro a minha peça, pulo aqui o primeiro, vou lá no segundo. Um ponto baixo para cada um. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto e aí começo a trabalhar novamente. Um ponto para cada ponto. Então, 1, 2, 3 e 4. Uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto, começo trabalhando novamente. 1, 2, 3 pontos. Observe que vai diminuindo de 1 em 1 ponto. Uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto e faço ali 2 pontos baixos. Uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, vou cortar aqui o meu fio, deixar ele aqui grandinho para que eu consiga colocar na agulha de tapeçaria para conseguir esconder aqui esse fio, né? Então, ele estando aqui, coloco na agulha de tapeçaria, passo aqui por uns pontos que estão bem próximos, olha só. Aí, pego aqui um ponto que está mais próximo e dou aqui um nozinho, ou você pode arrematar como você preferir. E depois disso, eu vou escondendo este meu fio, tá? Aqui eu já tô te ensinando a fazer o arremate dele, tá? Então, você vai fazer isso nas 5 peças que você fizer aqui dentro desse espaço, tá? A gente precisa fazer esse acabamento para a peça ficar bem certinha. Então, aqui já escondi esse meu fio, vou cortar e ficou pronto aqui a nossa primeira. Agora, depois disso, nós vamos precisar fazer mais 4 como essa. Então, como que você vai fazer? Nós vamos trabalhar aqui a nossa laçada inicial. E aí, vamos trabalhar aqui de novo, ó. Observe que esse é o meu último ponto, tá vendo? Então, eu já insiro a minha agulha já nesse ponto aqui. E trabalho aqui 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Lembrando que esses 3 pontos baixos são 3 pontos baixos separados, um para cada ponto, tá? Aí, faço uma corrente, viro a minha peça, preencho com 3 aumentos aqui, ou seja, 2 pontos baixos para cada um desses 3 que eu tenho aqui embaixo, que eu acabei de fazer. Então, já virei e já estou trabalhando aqui os meus
2 pontos baixos para cada ponto, para totalizar os meus 6 pontos baixos que eu preciso, tá? Faço uma corrente, vou virar a minha peça, um ponto baixo para cada ponto, vai totalizar ali os mesmos 6 pontos baixos. A gente vai trabalhando aqui dessa forma. Olha só como vai ficando. É bem gostoso de fazer essa peça, que aí a gente vai vendo o formato que vai ficando, né? Faço uma corrente, viro a minha peça, e aí, agora eu começo a pular os pontos. Então, pulo o primeiro, vou lá no segundo. Agora, aqui eu vou ter um total de 5 pontos baixos. Já tenho 3, 4 e 5. Faço uma corrente, viro de novo, pulo o primeiro, vou lá no segundo. Agora, eu vou ter um total de 4 pontos baixos aqui nessa minha carreira. Faço uma corrente, viro de novo, pulo o primeiro, vou ter um total agora de 3 pontos baixos aqui. Uma corrente, viro novamente, pulo o primeiro, vou ter um total de 2 pontos baixos. Uma corrente, viro e trabalho aqui um ponto baixo. No caso, pulo o meu primeiro ponto, né, aqui, e vou no segundo, tenho um total aqui de um ponto baixo. Faço uma corrente, vou cortar o meu fio, deixar espaço suficiente para aqui de fio para fazer um arremate legal, e ele vai ficando assim. Esse fio que está aqui, você pode esconder ele também depois, e aí vai ficando dessa forma aqui. Aí, você vai precisar prender o fio aqui novamente do ladinho e trabalhar outro. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até totalizar 5. Eu voltei aqui, então, só para te mostrar, finalizei aqui as minhas 5 abas, né, da minha céfala. Então, agora eu vou arrematar os fios e aí nós vamos passar aqui para nossa folhinha. Então, voltei aqui, finalizei aqui os meus arremates, né? Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Antes de nós começarmos a folha, claro, eu vou te mostrar como que você pode, né? Ou você vai, ou, enfim, arrematar aqui a sua pétala. Como nós vamos colar aqui com cola quente todas elas, não há necessidade de você fazer arremate por arremate. Então, você pode pegar aqui os seus 2 fiozinhos, deixar um nó bem folgadinho, não deixa muito apertado para não repuxar. Aí, você pode dar uns 3 nozinhos assim, tá? Aí, você já pode cortar o fio, não corta muito rente não, para quando a gente passa cola, acaba pegando ali, né? Então, observe que aqui nos outros eu fiz a mesma coisa, porque como nós vamos dobrar aqui, né, colocar as pétalas assim, então vai ficar com um acabamento ali imperceptível, não há necessidade de você ali ter esse trabalho extra, tá? Então, aqui com a nossa céfala já pronta, lembrando daquele espacinho que a gente tem que deixar para passar o palitinho dentro, né? Agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa folha. Então, para trabalhar com a nossa folha, nós vamos precisar de um total de, aqui, 13 correntes. Então, feitas as nossas 13 correntes, nós vamos voltar aqui na segunda e fazer um ponto baixo. Vamos na seguinte e fazer meio ponto alto. Vamos na corrente seguinte e vamos trabalhar um ponto alto. Ok? Agora, nós vamos trabalhar pontos altos duplos. Laçamos o fio 2 vezes, vamos no ponto seguinte e trabalho aqui ponto alto duplo, aquele que a gente tira da agulha 3 vezes. Laço o fio 2 vezes e faço novamente. Então, a gente vai fazer ponto alto duplo aqui nessa nossa folha até sobrar aqui 3 correntes. Então, 1, 2, 3, tá? Então, quando sobrar 3 correntes, a gente para de fazer o ponto alto duplo e vamos trabalhar ali o que nós começamos. Então, aqui não tem segredo, eu vou fazendo os meus pontos altos duplos, não precisa nem contar aqui, pode ficar tranquilo, tranquila quanto a isso, tá? Em relação à contagem de pontos.
Então, aqui eu ainda tenho 4 correntes, mais um ponto alto duplo. Feito o meu ponto alto duplo, agora eu vou repetir os 3 pontos que eu fiz aqui no início, que é o ponto alto, no próximo, o meio ponto alto, e no próximo, o ponto baixo, que é ali na última correntinha. Aqui eu tenho meia folha, certo? Para nós darmos a volta para vir para cá, para finalizar aqui, nós vamos trabalhar mais 2 pontos baixos dentro desse último ponto, para fazer a nossa voltinha. Então, irá totalizar aqui 3 pontos baixos nessa última. Laço meu fio, vou aqui para a segunda e trabalho meio ponto alto. Laço meu fio, vou para a próxima e trabalho um ponto alto. Observe que nós estamos contornando, agora nós estamos fazendo essa parte aqui. A partir de agora, vamos trabalhar aqui os nossos pontos altos duplos, igual nós fizemos lá anteriormente. Ponto alto duplo, vou na próxima, ponto alto duplo, e assim eu vou trabalhando até sobrar 3 pontos. Então, nesses 3 pontos que sobrarem, nós vamos fazer o acabamento final ali da nossa peça, tá? Então, aqui a gente trabalha fazendo os pontos altos duplos. Olha só. Até faltar 3 pontos pro final. Então, observe que aqui, faltam 1, 2, 3 pontos. Então, faltando 3 pontos, no primeiro aqui, fazemos um ponto alto, no próximo, meio ponto alto, e no último, um ponto baixo, ok? Fiz aqui o meu ponto, ficou desta forma aqui. Agora, nós vamos precisar trabalhar a nossa carreira em volta. Então, como que eu vou fazer aqui? Não sei se você observou anteriormente, mas esse fio que está aqui, eu já aproveitei para esconder ele, então eu já fui escondendo. E aí, eu fiquei com a minha peça assim. Então, aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, eu tenho essa alcinha aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ok? Faço uma corrente, agora eu vou contornar novamente essa minha folha. Então, fiz o meu ponto baixo, insiro a minha agulha ali, pegando as 2 alcinhas do ponto, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma corrente, vou para o próximo ponto, pegando as 2 alcinhas, outro ponto baixíssimo. Então, eu vou trabalhando uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, até o final ali da carreira. No caso, até terminar toda a volta. Então, aqui eu estou fazendo mais rapidinho, porque eu já te mostrei agora há pouquinho como se faz ele ali dessa forma. Então, eu vou dar o contorno aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira, então, vou fazer uma corrente e um ponto baixíssimo onde eu comecei, ok? Agora, nós vamos precisar vir para essa parte aqui da folha, nós vamos fazer um relevo aqui. Então, viro essa minha folha dessa forma, coloco a minha agulha aqui no ponto, trago o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Se você achar que ele ficou muito grande, você já pode inserir logo aqui, bem no comecinho, tá? Você pode trabalhar aqui novamente igual nós fizemos. Ali, se o fio desciar, você ajusta ele. E aí, a gente vai pro próximo e vai trabalhando ponto baixíssimo. Então, para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou inserindo e como se eu estivesse bordando aqui essa minha folha, olha só. Então, eu só estou inserindo a minha agulha, pegando o meu fio aqui atrás, olha só, trazendo e passando aqui para dentro. Olha só, é assim que eu estou fazendo. Então, quando você estiver fazendo isso, procure manter a tensão do seu ponto, tá? E aí, a gente consegue esse efeito aqui. Olha só que legal, esse efeito em relevo da nossa peça. Aqui, eu vou trabalhando ponto por ponto, tá?
Importante é manter a mesma tensão para não deixar a sua peça torcida, a sua peça repuxada. Então, esses detalhes de acabamento, eles são muito importantes para você ter sucesso em suas peças. Seja aqui o que nós estamos fazendo ou qualquer uma outra. Chegando aqui no final, você vai observar que ela ficou assim. Aí, aqui eu vou trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Feito as 10 correntes, eu posso cortar o meu fio e puxar aqui a minha peça. Depois que eu cortei o meu fio, para que serve essa pecinha aqui? Porque quando nós montarmos a nossa rosa, nós vamos pegar mais um pouco de fita floral para enrolar essa parte aqui, ok? Então, aqui, como eu já havia dito no início do vídeo, você pode usar uma bolinha de madeira, pode usar uma bolinha de isopor, fica a seu critério. Aqui, a bolinha de isopor que eu tinha era muito grande, então eu optei por usar uma bolinha de madeira mesmo. Então, aqui com todo o nosso material já pronto, as pétalas, a folhinha aqui, a nossa céfala, a gente vai começar a trabalhar aqui na montagem, né? Eu tinha precisado bastante de cola quente, aqui eu ainda tenho um pouquinho. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui, para começar, nós vamos pegar aqui primeiro e colocar um pouquinho aqui para posicionar aqui essa nossa peça aqui, tá? Vamos trazer aqui e vamos colar. Como eu disse anteriormente, pode ser uma bolinha de isopor também, viu? Aqui eu usei a bolinha de madeira porque não tinha o tamanho da bola de isopor adequada para esse trabalho aqui, ok? Colocado o primeiro aqui, agora nós vamos para o segundo. Então, aqui no nosso segundo, a gente vai posicionar ela aqui assim, de frente para essa daqui. Então, vou colocar aqui a minha cola quente bem aqui nesse início mesmo. E aí, eu vou posicionar aqui, apenas essa parte aqui, olha só. Posicionei a parte da frente aqui. Observe que eu ainda não passei cola aqui nesses outros espaços, ok? Agora, você pode, quando você posiciona de forma correta, você pode colocar a cola ali, ok? Tá vendo? Ficando assim. Agora, eu vou inserir um outro tubinho aqui, porque essa minha cola, ela está quase acabando. Vamos ver se eu consigo, tá? Aqui, o próximo a gente vai colocar aqui. Olha só. Fechando aqui. Então, coloco a colinha aqui no centro. E aí, posiciono, segurando aqui o meio, só pra ela dar uma fixada. E aí, depois, coloco aqui cola nessa beirada, aqui nessa parte. E nessa outra aqui também. Aqui a minha cola tá acabando, eu vou inserir um outro tubo pra ficar mais fácil de eu trabalhar aqui. Vou só cortar aqui, pra ele não cair. Então, aqui, olha só. Posso continuar aqui só posicionando, lembrando que você não pode colar ele até em cima, porque a gente precisa fazer essa parte aqui assim depois, olha, essa dobradura aqui da nossa peça, ok? Então, se você olhar aqui, eu tenho mais 3 peças, então, vou posicionando elas ali. Primeiramente, a cola apenas aqui no centro da peça, cuide para não colar seu dedo, e aí a gente posiciona ela ali. Depois, você se preocupa em fazer aqui essa parte aqui dessa lateral e dessa também, tá? É um trabalho agora bem minucioso, com calma, para você fazer tranquilamente, ok? Agora, a outra eu vou posicionar aqui e a outra vou posicionar aqui, tá? Vou fazer isso aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, já posicionei todas as minhas pétalas. Agora, ainda não é hora da gente dobrar isso aqui, porque a cola ainda está secando. Então, vamos cuidar em manter aqui, em manter a nossa rosa, a nossa cola secando, colocar todos os detalhes, depois a gente trabalha nisso. Após as 6 pétalas ali coladas, né, a gente vai inserir a nossa céfala, o que a gente fez aqui, né? Então, aqui, olha só, eu posiciono ali, e aí eu já vou aqui dar um pinguinho de cola, alguns pinguinhos, né?
nessa parte que eu tenho aqui da minha peça, ok? Então, já pra conseguir puxar ela aqui pra cima, e aí eu consigo já posicionar ela, já deixo coladinha, tá vendo? Olha só, já deixo fixada ali, ok? Depois disso, a gente vai distribuir essas 5 peças que nós fizemos aqui, colando, tá? Mas nós não vamos colar até o final. Quando você estiver trabalhando e tiver, assim, fiapos de cola, não se preocupe, que depois a gente consegue tirar eles ali, ok? Então, aqui, pra cefa, vamos lá. Colocamos aqui um pinguinho de cola até mais ou menos na metade e subimos, ok? Não precisa ser até o final. Só dá um ajustezinho ali pra ela fixar bem. A segunda, vamos lá. Pode ser só uma gotinha mesmo, até porque como é um objeto de decoração, ele não vai ficar passando pra lá e pra cá, e a cola segura super bem. Se você preferir usar outro tipo de cola, também fica a seu critério. Essa aqui é só uma sugestão mesmo, que eu gostei de fazer e gosto de trabalhar com a cola quente, ok? Tome cuidado para não exagerar na quantidade de cola, justamente para não ficar aqueles pontos brancos na sua peça, ok? Então, aqui ficou a nossa peça, vou aguardar secar. E agora, aqui, para a parte da cola quente, nós já não vamos mais usar. Então, eu vou desligar aqui da nossa cola quente, a gente não usa mais agora. Aqui, tive um pequeno acidente aqui, ela escorregou, deixa eu posicionar ela aqui para depois ajustar. Pronto. Então, aqui, quando você for trabalhar, você vai observar que ainda tá quentinho ainda. Então, espere um pouco, tá? Antes de abrir ali tudo. Então, agora, com a nossa folha, nós vamos posicionar ela aqui, ok? E aí, nós vamos usar a fita floral para fazer isso. Como aqui a gente já encapou com a fita floral, nós vamos usar mais um pouco. Então, para você que não tem hábito de trabalhar com a fita floral, faz o seguinte, corta um pedaço, ok? Dela, justamente para não atrapalhar ali no rolo. Posiciona aqui a sua pétala, assim, olha só. E aí, aqui, eu vou começar a enrolar de baixo para cima. Quando você estiver trabalhando com a fita floral, você vai notar que ela é um pouco pegajosa, ela vem uma cola, né? Então, a gente consegue, olha só, vai dando uma leve esticada nela para fazer isso, tá? Se você esticar muito, você vai acabar arrebentando essa fita e o trabalho não vai ficar legal. Então, quando você, aqui eu já posso cortar esse fio aqui, quando você dá uma puxadinha nela para ajustar, automaticamente ela libera ali a colinha dela e aí você consegue trabalhar, olha só. Então, aqui eu estou posicionando, colocando. Importante é que aqui fique assim, ok? E aqui eu vou continuando enrolando aqui. Olha só o que acontece quando você puxa demais. Mas não tem problema, tá? É só você ir trabalhando, aí aperta ali pra consertar aquilo ali que você deixou. E aí, olha só como que eu tô fazendo. Então, aqui eu estou voltando, porque eu cortei um pedaço a mais de fita, né? Só que eu tô voltando aqui só pra finalizar aqui. Olha o que acontece quando você puxa demais, tá vendo? Então, isso acontece mesmo, é super normal, principalmente pra você que, assim como eu, não tem tanta prática de mexer assim, ok? Então, aqui a gente trabalha. Se você preferir engrossar esse caule aqui, dessa peça, e deixar igual a gente deixou em cima, pega mais um pouquinho de fita, posiciona ali, vamos esticando ela, olha só. E aí, vamos virando, girando, até chegar lá embaixo. Mas se você não quiser esticar, não tem problema, olha só. Ela adere também da mesma forma, tá? Olha só. Então, a nossa folha, ela ficou assim. Se você achar que ela ficou, ficou um pouco caída, o que que você pode fazer? Pode colocar aqui um suporte para ela, ou você pode fazer o seguinte.
aqui. Como nós vamos ter várias sobras de fios ali aqui dessa parte que nós arrematamos, você pode pegar aqui um fiozinho, posiciona a sua pétala ali, para não ficar torcida, ok? E aí, você faz o seguinte, dá um pontinho, pegando a sua parte de baixo e essa parte aqui também, ok? E aí, você vai dar 2 nozinhos aqui, 1 e 2, ok? Deu 2 nozinhos, vou te mostrar aqui que ela já fica presa, tá vendo? Aqui, ó. E aí, você pode pegar, colocar na sua agulha de tapeçaria esse fio que sobrou, né? Trazer aqui por alguns pontos. E aí, você esconde eles. Então, eu vou passar aqui o primeiro, agora vou passar aqui o segundo. Olha só. E aí, vou puxar, justamente para esconder esse fio aqui. Para fazer um arremate bem bacana, arremate bem bonitinho. E aí, agora chegou a hora da gente abrir aqui a nossa flor. Já esfriou, olha só como ela fica. Então, para abrir, nós vamos começar aqui. Puxamos este, só dobramos, né? Puxamos não, só dobramos apenas. Olha só, dobramos aqui bem de leve. Se você preferir uma um pouco mais fechada, também fica a seu critério. E aí, depois de tudo prontinho, a nossa peça, ela fica assim. Olha que maravilhosa essa peça. Gente, olha que coisa linda. Muito fácil de fazer, você consegue... Aqui eu tenho 6 pétalas, você consegue fazer com 5, com quantas você quiser, tá? Ficou bem bacana esse nosso projeto. Se você preferir e gostar de outras cores, você pode fazer com outras cores. Por exemplo, essa aqui eu fiz na cor rosa bebê, e essa aqui, ela tem apenas 5 pétalas. Também fica num tamanho bacana. Essa aqui, amarela, ela tem 6 pétalas, olha só que legal. Então, fica a seu critério para você aproveitar as suas sobrinhas de fio, montar seus buquês também, que fica muito bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, deixa seu like aí pra gente, pra mostrar que você tá gostando dos nossos conteúdos. E até a próxima!